Número 10. A terra onde a ordem encontra a natureza. Bem-vindo à Suécia, um país que, de alguma forma, consegue ser ultramoderno e, ao mesmo tempo, terrivelmente tranquilo. Com uma área de aproximadamente 452 mil quilômetros quadrados, é a quinta maior nação da Europa, mas abriga apenas 10,6 milhões de pessoas. A paisagem sueca parece quase surreal. Florestas cobrem quase 69% do país, enquanto lagos ocupam mais de 9% de sua superfície. Não é à toa que os suecos brincam que na Suécia você pode melhorar sua saúde apenas respirando. Os invernos são longos e gélidos. Os verões passam voando como um sonho, e a natureza permanece incrivelmente vibrante, uma mistura de vegetação infinita, águas cristalinas e céus que nunca escurecem completamente. Economicamente, a Suécia tem um peso muito maior do que seu tamanho sugere. Com um produto interno bruto estimado em cerca de 660 bilhões de dólares americanos, abriga gigantes globais como Volvo, IKEA, Spotify e Minecraft. Sim, aquele joguinho de construção com blocos que conquistou o mundo nasceu aqui. Eles até inventaram o cinto de segurança de 3 pontos, uma criação sueca que salvou milhões de vidas desde 1959. Apesar de ser membro da União Europeia, a Suécia ainda usa sua própria moeda, a coroa sueca, e o país praticamente se despediu do dinheiro em espécie. Do seu café da manhã à sua passagem de trem, um simples pagamento com cartão é tudo o que você precisa. E por trás dessa superfície polida, reside uma filosofia nacional chamada Janteloven, ou Lei de Jante. Traduzindo livremente, significa não pense que você é melhor do que ninguém. Não é uma lei escrita, mas um código tácito que molda a maneira como os suecos vivem com modéstia e respeito, sem se gabar ou gritar uns com os outros. Essa humildade mantém sua sociedade calma, igualitária e discretamente autoconfiante. Estamos indo para o norte para explorar a terra do sol da meia-noite, das florestas cobertas de neve, do espírito viking e da perfeição no design. Antes de continuarmos, me diga, de que país você está assistindo? E se você tivesse a chance de morar na Suécia por um ano, você moraria? Deixe sua resposta nos comentários. Número 9. Os choques culturais que você enfrentará na Suécia. Se você algum dia se mudar para a Suécia, esteja preparado, não para o frio, mas para o silêncio. Há um ditado sueco que diz que a fala é prata, mas o silêncio é ouro. E acredite, eles falam sério. Os suecos são mestres da quietude pacífica. Eles preferem ouvir a falar, observar a interromper. Quando falam, vão direto ao ponto, sem conversa fiada, sem rodeios. Imagine trabalhar com um chefe sueco por quase 2 meses antes de perceber que você nem sabe o nome dele. Ele nunca se apresentou, nunca conversou, apenas acenou com a cabeça, disse algo como olá e voltou ao trabalho com seus fones de ouvido. E isso é perfeitamente normal. Entre em um ônibus e você verá a mesma coisa. Todos sentados sozinhos, olhando pela janela em um silêncio quase zen. Se o ônibus estiver cheio, alguém pode se sentar ao seu lado, mas no momento em que um assento ficar vago, essa pessoa discretamente se moverá. Não leve para o lado pessoal, não é você, é simplesmente a Suécia. Depois há o fica, a única coisa que quebra o silêncio. Uma pausa para o café, que é mais um ritual. Não é um café para viagem como no ZUA, nem uma cerimônia do chá como no Japão. Trata-se de desacelerar, compartilhar um momento e se reconectar em torno de uma xícara de café quente e alguns pãezinhos de canela. Em casa, o fica é uma calorosa recepção. No trabalho, é sagrado. Uma pausa para respirar, conversar e lembrar que a vida não se resume a prazos. Recusar um convite para fica pode ofender alguém sem que você perceba, mas o verdadeiro choque vem da precisão dos suecos. Pergunte a eles quando tiram suas férias de inverno e eles não dirão novembro, dirão semana 46. Pergunte sobre o número do apartamento deles e eles responderão 39, significando 39 metros quadrados. Seus números de identidade têm exatamente 10 dígitos, mesmo quando você pergunta a idade
idade deles, os jovens suecos geralmente respondem com o ano de nascimento em vez da idade em anos. A precisão aqui é uma arte. Essa atenção aos detalhes se estende até mesmo aos termos familiares. Avós não são simplesmente avô ou avó. Existe uma palavra específica para avó materna, avô materno, avó paterna e avô paterno. 4 palavras para 2 pessoas, porque clareza é fundamental. E não podemos esquecer o Lagon, essa filosofia tranquila do equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Equilíbrio em tudo. Isso molda a maneira como os suecos trabalham, comem, gastam seu dinheiro e até decoram suas casas. A ideia é simples. A felicidade vem da moderação, não do excesso. Até mesmo a linguagem deles reflete esse espírito. Você ouvirá tack em todos os lugares, uma única palavra que significa tanto por favor quanto obrigado, dependendo do tom. Os suecos também são incrivelmente honestos, às vezes brutalmente honestos. Eles não vão te bajular para serem gentis e esperam que você seja igualmente direto. Você está com fome? Diga. Você gosta de alguém? Diga. Eles respeitam a verdade acima das aparências. Podem parecer frios à primeira vista, mas uma vez que você conquista a confiança de um sueco, você tem um amigo para a vida toda. Eles não falam muito, mas quando se importam com você, é sério. E se você acha que eles são rígidos com as regras, pense de novo. A Suécia é um dos poucos lugares no mundo onde você pode caminhar, esquiar, acampar ou até mesmo dirigir livremente pela maior parte das terras públicas. Isso se chama Allemansrätten, o direito de acesso público, contanto que você não invada propriedades privadas ou danifique a natureza. O país inteiro é seu quintal. Se você já morou em algum lugar que lhe causou um choque cultural, me conte, qual foi o costume mais estranho ao qual você teve que se adaptar? Número 8. Um país conhecido por suas belas mulheres. Se você já viu fotos da Suécia, provavelmente teve o mesmo pensamento que muitos viajantes. As pessoas aqui parecem ter saído diretamente de uma revista de design escandinavo. As mulheres suecas costumam ser altas, naturalmente elegantes, com pele clara, cabelos claros e olhos que variam do azul gelo ao verde profundo da floresta. Mas, honestamente, o que as torna inesquecíveis não é apenas a aparência, mas a mentalidade por trás delas. A Suécia é uma das sociedades mais igualitárias em termos de gênero do mundo, e as mulheres crescem aprendendo a ser independentes desde cedo. Elas viajam, estudam no exterior, constroem suas próprias carreiras e não esperam que ninguém venha salvá-las. Essa confiança se reflete claramente na cultura de relacionamentos. Dividir a conta é normal, tomar a iniciativa não é incomum e a igualdade é inegociável, é o esperado. A princípio, essa independência pode parecer distante, mas não é frieza, é uma confiança tranquila. Grande parte disso vem da lei de Jante, a noção cultural de que ninguém deve se achar superior a ninguém. A humildade está profundamente enraizada aqui, até mesmo em relacionamentos, e a arrogância é uma das maneiras mais rápidas de perder o interesse de alguém. Agora, aqui está a parte interessante. Embora as mulheres suecas sejam fortes e independentes, elas ainda apreciam gestos simples e sinceros. Elogios extravagantes e ostentação exagerada não funcionam aqui. Autenticidade, sim. Ouça quando ela fala. Seja respeitoso, seja genuíno. Se você estiver em Estocolmo durante o verão, convidá-la para um fika, ou seja, café e um pão de canela, pode ser a atitude mais sueca que você pode tomar. É relaxante, aconchegante, sem pressão e, surpreendentemente, é assim que muitas histórias de amor começam. Então, qual é o verdadeiro segredo? Seja genuíno, seja gentil e nunca haja como se fosse superior a ela. Ela vai perceber na hora. Se você quer conquistar uma mulher sueca, deixe o número 8 nos comentários. Número 7. A Suécia importa lixo de outros países. Depois de conhecer as mulheres calmas e confiantes da Suécia, vamos falar sobre algo bem menos glamouroso: o lixo. E sim, isso soa estranho à primeira vista. A Suécia realmente importa lixo de outros países. Em 2012, as usinas de conversão de resíduos em energia se tornaram tão eficientes que literalmente ficaram sem lixo para queimar. O sueco médio produz cerca de 460 quilos de lixo por ano. Mas isso não era suficiente para manter o sistema funcionando a plena capacidade.
Então, em vez de diminuir o ritmo, a Suécia começou a importar lixo, entre 1,4 e 1,6 milhão de toneladas anualmente, de países como Noruega, Reino Unido e Itália. E aqui está a reviravolta. Esses países pagam à Suécia para que ela o recolha. O motivo pelo qual isso funciona é simples. A Suécia recicla praticamente tudo. Cerca de 99% do lixo doméstico é reutilizado ou recuperado e apenas 1% acaba em aterros sanitários. Metade é reciclada em novos materiais: papel, plásticos, resíduos orgânicos convertidos em fertilizantes ou biogás, e até medicamentos devolvidos às farmácias. O restante é convertido em eletricidade e aquecimento urbano, aquecendo quase 1 milhão de casas e reduzindo as emissões de dióxido de carbono em cerca de 2,3 milhões de toneladas por ano. Aqui, a reciclagem não é apenas uma política, é uma cultura. As crianças aprendem a separar o lixo desde o jardim de infância. Os supermercados têm máquinas de coleta reversa que devolvem dinheiro por garrafas e latas. Algumas lixeiras públicas até tocam uma música quando você joga algo nelas, porque aparentemente limpar pode ser divertido. Entre em uma usina de reciclagem e parece uma cena de ficção científica. Garras mecânicas gigantes levantam montanhas de lixo enquanto sensores e lasers separam os materiais com uma precisão impressionante. O sistema funciona tão bem que outros países estão estudando o modelo sueco para replicá-lo. É claro que até o paraíso mais limpo tem suas falhas. Em março de 2025, um executivo de gestão de resíduos foi condenado a 6 anos de prisão por enterrar secretamente mais de 200 mil toneladas de resíduos industriais. Um lembrete de que nenhum sistema é perfeito. Mesmo assim, com florestas cobrindo 69% do país, veículos elétricos em ascensão e uma meta nacional de neutralidade de carbono até 2045, a Suécia não está apenas gerenciando seus resíduos, está redesenhando o futuro. Número 6. As comidas mais estranhas da Suécia. A culinária sueca pode não ser extravagante ou picante, mas quando se trata de pratos incomuns, certamente sabe como surpreender. Vamos começar com o prato mais icônico: as almôndegas suecas, conhecidas localmente como köttbullar. Essas pequenas almôndegas perfeitamente temperadas são servidas com purê de batatas, molho cremoso e geleia de lingonberry. Pode parecer uma combinação estranha, mas o equilíbrio entre os sabores doce, salgado e cremoso faz dela um prato profundamente reconfortante, amado em todo o mundo. Indo para um território mais incomum, temos o pudim de sangue, feito com sangue de porco, farinha de centeio e especiarias, fatiado e frito até ficar crocante. Geralmente é servido com geleia de lingonberry e é uma comida reconfortante e nostálgica para muitos suecos, aparecendo regularmente até mesmo nos cardápios do almoço escolar. Outra curiosidade tradicional é o lutefisk. Trata-se de um peixe branco seco, embebido em soda cáustica e água até ficar macio e gelatinoso. O processo confere-lhe uma aparência translúcida que pode surpreender quem o experimenta pela primeira vez, mas continua a ser um prato festivo muito apreciado, normalmente servido com batatas, ervilhas e molho branco. Para uma variação visual, há o smørgåstorta, um bolo sanduíche que parece uma sobremesa, mas é feito de camadas de pão recheadas com camarão, salmão, ovos, maionese e frios, decorado como um bolo de festa. É a peça central das celebrações e reuniões familiares, embora cortar uma massa folhada recheada com frutos do mar possa parecer um pouco surreal no início. Em seguida, vem o desafio final: o surströmming. Muitas vezes listado como o alimento mais fedorento do mundo, este arenque fermentado do Báltico é famoso, ou melhor, infame, pelo seu odor forte, que é frequentemente comparado a uma mistura de ovos podres, laticínios estragados e borracha queimada. Os peixes são pescados no final da primavera, salgados durante cerca de 20 horas e depois fermentados em barris. A fermentação começa em apenas um dia, e os produtores deixam espaço nos recipientes para evitar que eles estourem devido ao acúmulo de gás. Uma vez enlatado, o processo continua fazendo com que as latas se expandam.
Uma característica do surströmming, devido à pressão e ao cheiro, as companhias aéreas o proíbem e até mesmo os próprios suecos preferem abri-lo ao ar livre. Completando a lista está o Roracor, um gratinado de batata crocante tipicamente servido com carne de porco e cranberries. Ele reflete perfeitamente a filosofia culinária sueca, substanciosa, prática e feita para sustentar as pessoas durante os longos e frios invernos. Número 5. O Museu da Comida Repugnante. Bem-vindo a Malmö, lar de um dos museus mais estranhos da Terra, o Museu da Comida Repugnante. Este não é um lugar para amantes da arte ou aficionados por história. É um lugar onde seu estômago será posto à prova. Inaugurado em 2018, o museu ocupa cerca de 400 metros quadrados e exibe cerca de 80 pratos de 35 países, cada um escolhido por um motivo. Em algum lugar do mundo, as pessoas os consideram absolutamente repulsivos. Tudo aqui é real. Sem réplicas, sem filtros, sem piedade. O espaço é dividido em duas partes, uma para observar e cheirar e outra para degustar, se você tiver coragem. De acordo com o fundador do museu, cada item foi selecionado com base em 4 critérios: cheiro, sabor, textura e história. Seu objetivo era demonstrar que a repulsa não é universal. O que causa repulsa em você pode ser a comida reconfortante de outra pessoa. Ao percorrer as exposições, você se deparará com verdadeiros pesadelos culinários de todos os cantos do mundo. Sopa de morcego de Guam, vinho de ratinhos da China e casu marzu da Itália. Um queijo repleto de larvas vivas que o Guinness World Records apelidou de o queijo mais perigoso do mundo. Há também o kiviak da Groenlândia, centenas de aves marinhas fermentadas dentro da pele de uma foca por meses. Uma iguaria de inverno para os inuites, mas uma história de terror para a maioria dos visitantes, cujo cheiro quase se consegue sentir antes mesmo de ver. O museu inclui até mesmo reviravoltas culturais inesperadas, coisas perfeitamente normais em seus locais de origem, mas suficientes para causar repulsa em muitos visitantes estrangeiros. O objetivo não é ridicularizar, mas sim provocar reflexão. O que você considera repugnante tem tudo a ver com o lugar onde você nasceu. Os ingressos custam entre 7 e 8 dólares americanos, um pequeno preço a pagar para ter todo o seu paladar desafiado. Os visitantes saem rindo, estremecendo ou um pouco tontos, mas sempre refletindo mais profundamente sobre a comida e a cultura. Número 4. Hábitos incomuns que você não vai acreditar que são reais. À primeira vista, a Suécia parece calma, estruturada e quase perfeitamente equilibrada. Mas passe um tempo aqui e você começará a notar pequenos detalhes culturais que o farão questionar se tudo isso é realmente normal. Veja a criação dos filhos, por exemplo. A Suécia foi o primeiro país do mundo a proibir a punição corporal em 1979, e até mesmo uma palmada leve pode ser tecnicamente denunciada. A educação dos filhos é baseada no diálogo, no contato visual e na inteligência emocional, em vez do medo. Os pais costumam se ajoelhar para falar na altura dos olhos dos filhos, e tem o lørdagsgodis, os doces de sábado. Desde a década de 1950, as crianças podem comer doces livremente, mas apenas aos sábados, após pesquisas que ligavam o açúcar à cárie dentária. Em vez de proibi-los, a Suécia limitou o consumo a um dia por semana. Mesmo hoje, o sueco médio consome cerca de 15 a 16 quilos de doces por ano, um dos maiores índices do mundo. Algumas leis também surpreenderam. Até janeiro de 2023, dançar em locais públicos exigia autorização oficial, mesmo em bares pequenos. Após anos de críticas, a regra foi finalmente revogada e os suecos agora podem dançar sem burocracia. Outro detalhe que surpreende os estrangeiros é a atitude descontraída em relação ao corpo humano. Na Suécia, a nudez não é automaticamente sexualizada, é considerada natural. Em saunas, lagos ou vestiários, o conforto importa mais do que códigos de vestimenta rígidos. Isso às vezes alimenta boatos, como o de que os suecos não usam roupa íntima, mas a verdade é bem menos dramática. O que você escolhe vestir é uma decisão pessoal, não moral.
E quanto ao boato viral sobre a Suécia, a ideia de que não se oferece jantar aos convidados é parcialmente verdade, mas o contexto importa. Tradicionalmente, as famílias evitavam alimentar as crianças visitantes por respeito à rotina dos outros pais. Hoje, isso é raro, especialmente entre as gerações mais velhas. Mas quando a história ressurgiu online em 2022, a internet reagiu com choque e um pouco de fome. A Suécia pode parecer previsível vista de fora, mas uma vez aqui, suas regras não ditas são justamente o que a tornam tão singularmente sueca. Número 3. Por que a Suécia é considerada um país feliz? Quando as pessoas dizem que a Suécia é um dos países mais felizes do mundo, não é marketing, é estrutura. A felicidade aqui está incorporada ao dia a dia, desde o momento em que você nasce até o dia da sua aposentadoria. Tudo começa com a política familiar. Quando um bebê nasce, os pais recebem imediatamente 10 dias de licença remunerada. E os benefícios de maternidade e paternidade continuam por muito tempo depois. Até que a criança comece a frequentar a escola, os pais podem legalmente reduzir sua jornada de trabalho de 8 para 6 horas. Se uma criança adoecer, os pais podem tirar licença remunerada a qualquer momento até que a criança complete 12 anos. Além disso, as famílias recebem cerca de $125 por mês para cada filho menor de 16 anos, sem burocracia. Para muitos pais, isso por si só já representa um grande alívio. A rede de segurança continua ao longo da vida. A educação é totalmente financiada até os 18 anos. Se você tiver dificuldade para encontrar um emprego, o governo ajuda com a recolocação profissional ou com o seguro-desemprego. A cultura de trabalho não glorifica a exaustão. Alguns locais de trabalho até experimentam jornadas de 6 horas para priorizar a produtividade em vez do esgotamento. E a aposentadoria vem com um dos sistemas de previdência mais robustos do mundo, o que significa que a velhice não é algo que as pessoas temem. Tudo isso se baseia na confiança e nos impostos. Os que têm renda alta podem pagar mais de 60% em imposto de renda. No entanto, o ressentimento é relativamente baixo porque as pessoas veem claramente o retorno do seu investimento. Em 2016, a Suécia registrou um superávit orçamentário de 9,5 bilhões de dólares americanos, quase metade do qual veio de contribuições fiscais maiores do que o esperado. Os cidadãos estavam literalmente pagando mais do que o necessário. É claro que a felicidade aqui não é perfeita. Nos últimos anos, a Suécia enfrentou o aumento da violência relacionada a gangues, tensões sociais e pressões econômicas. Cerca de 15% da população está em risco de pobreza, e a inflação e o aumento do custo de vida atingem com mais força as famílias mais vulneráveis. Algumas agora dependem de organizações como a Cruz Vermelha Sueca, onde alimentos não vendidos em supermercados são revendidos a preços reduzidos. Então, em 2024, a Suécia tomou uma decisão histórica ao ingressar oficialmente na OTAN, encerrando mais de 200 anos de neutralidade. A medida desencadeou um debate nacional e levantou questões sobre a segurança, a identidade e o futuro do país. Número 2. O custo de vida na Suécia. Vamos falar agora sobre algo que surpreende os visitantes ainda mais do que o inverno: os preços. A Suécia é frequentemente classificada entre os países mais caros do mundo, e essa reputação não é exagerada. A habitação é onde a maioria das pessoas sente o impacto primeiro. Em Estocolmo, um apartamento de um quarto no centro da cidade custa normalmente entre 14 mil e 20 mil coroas suecas por mês, o equivalente a cerca de $1.300 americanos a $1.850 americanos. Gotemburgo e Malmö são um pouco mais baratas, mas ainda assim caras para os padrões europeus. A procura excede em muito a oferta, e os moradores locais às vezes esperam meses ou até anos nas listas de espera de habitação social. Fazer compras no supermercado também não é barato. Uma pessoa solteira gasta normalmente entre 800 e 1.000 coroas suecas por semana cozinhando em casa. Comer fora pode sair caro rapidamente. Um almoço simples custa entre 150 e 200 coroas suecas, e um jantar em um restaurante de preço médio entre 350 e 450 coroas suecas. Bebidas alcoólicas são o item mais caro.
Uma cerveja em um bar pode facilmente custar 8 ou 10 dólares, em parte porque é vendida por um sistema estatal que fecha cedo e não funciona aos domingos. O transporte parece mais acessível. Um passe mensal de transporte público em Estocolmo ou Gotemburgo custa cerca de 1.100 coroas suecas, cerca de 100 dólares, e cobre ônibus, metrô, bondes e até mesmo algumas balsas. A gasolina ainda é cara, então muitas pessoas preferem trens e bicicletas a carros. Agora, aqui está a parte que muda a perspectiva. A saúde é universal e uma consulta médica normalmente custa menos de 12 dólares, com um limite anual de cerca de 130 dólares. A educação é gratuita e o cuidado infantil é fortemente subsidiado. Os impostos são altos, às vezes ultrapassando 60% para os que ganham mais. Em contrapartida, as pessoas recebem segurança, ruas limpas, serviços públicos confiáveis e um bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal. É um sistema em que se paga mais inicialmente, mas se preocupa menos ao longo do tempo. A verdadeira questão é: você prefere ter mais dinheiro no bolso hoje ou trocá-lo por tranquilidade a longo prazo? Número 1. Os festivais que revelam a verdadeira Suécia. Se você quer entender a Suécia, não comece pelos museus. Siga os festivais. Tudo começa com a Noite de Valpurgis, ou Valborg, em 30 de abril. Em toda a Suécia, especialmente em cidades universitárias como Uppsala e Lund, as pessoas se reúnem em volta de enormes fogueiras. Séculos atrás, o fogo era usado para afastar bruxas e espíritos malignos. Hoje, o objetivo é queimar o próprio inverno. Os estudantes veem isso como o início não oficial do verão. As famílias saem para cantar canções corais, acenar com bandeiras suecas e aquecer as mãos junto às chamas. A noite parece um pouco fria, um pouco caótica, mas cheia de alívio. O inverno finalmente acabou. Algumas semanas depois, chega o seu oposto emocional, o solstício de verão. Celebrado em campos e parques urbanos, as pessoas vestem linho branco, enfeitam os cabelos com flores silvestres e dançam em círculos ao som de canções folclóricas que soam alegres, mas carregam séculos de tradição. Não há grandes palcos nem fogos de artifício. O poder do solstício de verão reside na sua simplicidade, a natureza e a convivência. Para muitos suecos, este é o dia mais importante do ano. À medida que o verão se despede, a Suécia muda o seu espírito em vez de interromper as celebrações. Em agosto, festas de lagostins tomam conta de jardins e casas à beira de lagos. Não se trata de um festival público, mas de um ritual social. As mesas são cobertas com lanternas de papel, os convidados usam chapéus extravagantes e todos comem lagostins com as mãos enquanto cantam brindes curtos. É barulhento, desordenado e propositalmente descontraído. Um raro momento em que os suecos se permitem ser abertamente palhaços. E, finalmente, no extremo norte, a natureza assume o controle total. A aurora boreal na Lapônia sueca não é um festival organizado. No entanto, a sensação é a mesma. As pessoas se reúnem em silêncio na neve, agasalhadas, esperando que o céu comece a se mover.